bom podermos estar reunidos na casa do Senhor, adorando ao Deus que continua sendo bom, como foi na história, como nós temos nas Escrituras relatado as bênçãos e como Deus conduziu e moveu a história do seu povo, para que a sua graça alcançasse a cada um de nós, a pecadores como nós. O Senhor conduziu toda a história, moveu o coração de reis, para que a sua palavra pudesse chegar aos nossos corações. Louvado seja esse Deus, que não está interessado nas nossas capacidades, mas naquilo que Ele desejou para nós antes da fundação do mundo, quando nos amou. E nos amou sendo nós ainda pecadores, e nos destinou para uma herança nos céus que nós não merecemos, que nós alcançamos pela sua bondade, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Eu vou dar um crédito, porque faz tempo que você não abre em Ageu, né? Eu vou dar mais alguns segundos para vocês encontrarem. O antepenúltimo ali do Antigo Testamento, para ficar mais fácil. Juntinho de Zacarias. Ageu, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e este veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui. Meus irmãos, eu gostaria de convidar as crianças agora à frente, nós vamos orar com elas e elas vão ter um tempo também de aprender da palavra do Senhor, com as lideranças ali colocadas para instruir-lhes os corações. Vamos com o coração aquietado e permanecemos nós possamos orar também por nós, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus derrame sobre nós graça e nós possamos aprender o bom caminho do Senhor. Com a saída das crianças, há bastante lugares aqui à frente, caso você esteja com alguma dificuldade de assentar-se. Vamos orar ao Senhor, vamos nos aquietar, vamos silenciar um pouquinho. Vamos orar a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos tem conduzido diante da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós não estamos como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um bom pastor,
que deu a vida por nós. Nós cremos, Senhor, que a justiça de Cristo foi imputada a nós pela tua graça, não havendo em nós qualquer capacidade de te adorar. Mas o Senhor nos amou e o Senhor nos reuniu nesse lugar em torno da tua palavra, que aprendamos dela, que saiamos daqui edificados. Que essas crianças, Senhor, que vão ter um tempo também de aprendizado da tua palavra, que possam preencher o seu coração com a glória do Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente, sempre pronto, é o Senhor dos exércitos. Assim te louvamos, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor, que não comprometa a pureza da tua palavra. E que ela encontre lugar em nossos corações, a moldar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, eu achei até que o pastor Petrone ia pregar sobre ele na semana passada, quando ele citou. Eu fiz, puxa, vai adiantar minha pregação, vou ter que ver outra mensagem para a semana que vem. O texto trata de um contexto muito específico, uma aplicação muito direta. Embora eu pretenda nessa noite com a igreja aqui poder fazer uma aplicação mais abrangente, não preenchendo apenas ou não apontando apenas para as questões materiais e direcionamentos materiais com os quais nós empreendemos nossos recursos. Mas como todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida são de fato impactadas com os princípios que norteiam as nossas prioridades. Temos vivido numa geração que, de um modo geral, se tornou escrava de suas prioridades, de seus próprios interesses. Tem moldado o seu coração e tem preenchido todo o seu tempo, gasta toda a sua energia em viver preso num cativeiro sem muros ou correntes. Apenas em razão daquilo que desejam, apenas no sentido dos sonhos que tem alimentado em seus corações e de como isso tem moldado toda a sua vida distante do Senhor. Escravos de seus próprios sonhos, adoradores de suas próprias expectativas, servos de sua cobiça, que tem conduzido corações dentro e fora da igreja para o pecado, para fazer avultar o pecado em meio a essa geração perdida, de coração desviado do Senhor. Isso vem nos atraindo e vem atraindo a igreja para longe daquilo que deveria ser a base de nossas vidas, o fundamento de nossas vidas, a razão da nossa esperança, o tesouro maior no qual nós deveríamos estar inclinados a buscar de todo o coração. Princípios e valores do reino versus os valores do mundo. E isso tem então afetado a maneira como nós pensamos as nossas vidas fora da igreja, os nossos lares e a nossa própria relação com Deus. Isso nos atrai para longe do tesouro de nossas vidas, nos conduzindo não para o alto, não para onde Cristo está, como Paulo escreve aos Colossenses, mas conduzindo-nos para nós mesmos, para nossos próprios valores corrompidos por causa da nossa natureza corrompida. E por isso, os princípios do reino vêm então sendo substituídos pelos rudimentos do mundo. É só atentar para tudo que gera conflito em nossas vidas. Muitas vezes, a maioria deles diz respeito aos rudimentos do mundo. A gente briga por causa de time de futebol, a gente briga por causa de política. E as coisas de Deus vão ficando distantes dos nossos olhos. Porque nós estamos tão enraizados, tão atraídos pelas coisas desse tempo, que a expectativa da glória eterna dos céus não tem enchido o nosso coração de alegria. Não é assim que Paulo, então, apazigua os ânimos de Evódia e Síntique, quando escreve aos Filipenses, alegrem-se no Senhor. E outra vez vos digo, diz Paulo, alegrem-se no Senhor. Esteja no Senhor o nosso coração e a alegria, e então, sendo esse o princípio, todas as nossas prioridades corresponderão a isso. Mas quais princípios, quais fundamentos têm então estabelecido ou sustentado as nossas prioridades? Quando nós pensamos sobre aquilo que é mais importante para nós, isso está fundamentado, isso está sustentado por que tipo de princípios e valores? Por que tipo de interesses
ou sonhos, ou planos, ou que ídolo do nosso coração tem sustentado os nossos sonhos e os nossos planos? Como disse Richard Baxter, conhecido teólogo, em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Quando será o tempo, então, de colocarmos o nosso coração diante de Deus? Quando será o tempo de nós nos colocarmos vulneráveis diante da vontade do Senhor? Senhor, faça a tua vontade na minha vida, apesar da minha vontade, apesar dos meus sonhos, apesar do meu interesse. De termos as nossas vidas, então, e os nossos planos moldados pela palavra do Senhor, e não pelo que eu quero e eu exijo sobre mim mesmo e sobre as pessoas à minha volta. Nossos valores devem refletir, então, aquilo que nós cremos, ou nós continuaremos dizendo como o povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo em que as coisas de Deus serão prioridades em nossas vidas. Porque estamos o tempo todo correndo atrás de habilidades, de princípios seculares, de conhecimento humano, de fundamentos humanos sobre a expectativa das nossas vidas. Nós valorizamos habitualmente, e essa é uma cultura dessa geração, muito mais a habilidade do que o caráter. Nós substituímos a capacidade humana pela necessidade, pela importância de valores fundamentados na palavra do Senhor. Se nós olharmos, então, como exemplo, para todas as recomendações que as Escrituras trazem para a igreja sobre liderança da igreja, temos lá uma lista de atribuições ou de evidências de que aquele homem é um homem de Deus apto para, então, exercer uma diaconia ou um presbiterato da igreja. E se você atentar para a lista, só uma característica diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todo o resto diz respeito àquilo que ele é como pessoa. Todo o resto diz respeito a caráter. Todo o resto diz respeito a valores. Isso é que nos torna aptos para o reino, o quanto que a palavra do Senhor tem moldado o nosso coração. E então o Espírito tem capacitado todo crente para a sua obra, de acordo com aquilo que ele tem posto no coração de cada um. Nós não podemos valorizar mais a habilidade do que o caráter, não podemos valorizar mais a destreza do que o coração. A palavra do Senhor chegou ao profeta Ageu. Dos 12 profetas menores, 9 viveram e pregaram antes do cativeiro. E então, depois do cativeiro babilônico, quando o povo retorna, Ageu, que quer dizer festivo ou alegre, recebeu então a recomendação, a responsabilidade de falar ao povo sobre a sua negligência, o seu descompromisso. E como isso fala a nossa geração? Como nós temos sido estimulados e preparados para sermos cada vez mais prontos, habilidosos, e tão pouco estimulados a nos comprometermos, e tão pouco estimulados a nos envolvermos, e tão pouco estimulados a participarmos da vida da igreja, da vida das pessoas. Mas não é esse o tempo ainda em que eu vou fazer isso porque eu tenho um Enem para fazer. Não é esse o tempo porque eu estou me preparando para casar. Não é esse o tempo porque agora eu vou ter filhos. E o tempo todo negligenciando o nosso compromisso com o Deus da palavra de Deus. Porque o nosso coração não se separa dos nossos próprios interesses. E levantamos os nossos interesses como ídolos, competindo com o Senhor. Amamos ao Senhor. Estou disposto a estar na igreja dominicalmente. Estou disposto a participar do culto. Alguma programação dá para ir também. Mas me comprometer, me envolver, me relacionar, aí já é um pouco mais caro para mim. Aí já é um pouco mais difícil. Os eventos do livro tratado aqui por Ageu se dá principalmente durante o primeiro período ali do reinado de Dario. Dario, o rei persa, depois que a Pérsia, então, subjuga a Babilônia. Isso vai estar sendo narrado também, esse contexto vai estar sendo narrado nos primeiros capítulos de Zacarias, de Esdras. Então, Ageu, ele está presente neste contexto. O povo está retornando do cativeiro, o povo passou muito tempo fora.
Muitos do povo haviam se misturado então com outros povos e agora eles estavam sendo cobrados sobre a sua pureza, sobre o seu coração, sobre a sua responsabilidade. Um novo templo começara a ser erguido, mas depois, por alguma pressão externa, havia parado, havia cessado. Ageu foi o primeiro dos profetas pós-exílio que trouxe os oráculos de Deus aos remanescentes da Babilônia. Ele profetizou por cerca de 18 anos no retorno do cativeiro, quando a edificação do templo havia sido interrompida. Então a exortação de Ageu é para que o povo voltasse os seus olhos para as coisas de Deus. Não se acomodasse com o conforto do mundo. Não se acomodasse com o conforto das circunstâncias. Sim, o templo poderia ter sido parado por uma pressão externa, por guerra, por perigo, mas agora já não era mais essa realidade e o povo continuava negligenciando as coisas do Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós nos voltamos para nós mesmos, parece que nunca é suficiente. Quando nós nos centramos nos nossos interesses, nos nossos planos, não tem um basta. Não é até eu conseguir isso. Aí depois vem, não é até eu conseguir mais aquilo. E aquilo não nos sacia mais, nós precisamos de mais e mais. Porque o que nos sacia está sendo deixado de lado. O que nos sacia está ficando negligenciado, separado das minhas prioridades, porque o princípio errado tem me conduzido assim. Verso 4 do texto que nós lemos, eu quero que você possa ter atenção nesse texto e ler comigo o verso 4. Ageu capítulo 1, verso 4, diz assim: acaso é tempo, vamos ler juntos? Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Perceba, eu quero chamar a atenção para a palavra apaineladas aqui colocada. O que Deus está falando por intermédio de Ageu é que é tempo de vocês habitarem em casas forradas, em casas ornadas, enquanto esta casa está assolada, enquanto a casa do Senhor está destituída de interesse, de atenção. O povo precisava retornar aos trabalhos da casa do Senhor. Aquilo estava sendo deixado de lado, a obra estava parada. Havia sido então construído ali um lugar para o altar do incenso, do sacrifício e pouca coisa, mas a obra em si estava parada. Era como se o povo dissesse: eu não me lembro mais do Senhor. Eu já começo agora a melhorar a minha casa e Deus vai me cobrar recurso, Deus vai me cobrar tempo, Deus vai me cobrar energia. Logo agora que as coisas estão indo bem, que as coisas estão indo certo, e eu começo a ornar a minha casa, a enfeitar a minha casa. A casa de Deus não havia sido restaurada, o povo havia decidido no seu próprio coração que iriam cuidar primeiro dos seus próprios interesses. O povo havia decidido em seu próprio coração, sob a desculpa para a negligência de não ter achado oportunidade, não ter achado tempo oportuno para reconstruir o templo. Ao que Deus traz luz ao fato de que os fundamentos do seu compromisso medíocre, não se achava em fatores externos, mas dentro dos seus próprios corações, em suas próprias mentes. Existem, meus irmãos, alguns princípios que aprendemos a partir da experiência do povo de Deus, principalmente narrada aqui no livro de Ageu, trazido nas Escrituras, precisam nortear as nossas prioridades, que precisam fundamentar o modo como então eu tenho áreas da minha vida que devem ser valorizadas. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que o princípio errado nos leva às prioridades erradas. Isso parece óbvio, embora tão difícil de viver ou perceber. A atitude do povo vai refletir, então, o fundamento do seu compromisso, a mediocridade do seu compromisso, me permita a força da expressão. Não se achavam nas circunstâncias exteriores a sua dificuldade, como já mencionei, mas o coração do problema era justamente o problema do coração. Um coração desviado do Senhor, despriorizado em relação às coisas de Deus, desinteressado das coisas de Deus, mas tão focado em crescer e se desenvolver segundo a condução daquelas circunstâncias.
segundo iam sendo permitidos que assim fossem, as suas prioridades e o seu coração estavam na restauração de suas posses, de suas riquezas e não nas coisas de Deus. A vida parecia estar centrada em si mesmo, e embora seja legítimo que cada um se preocupe com a sua própria casa, cada um cuide muito bem da sua família, a desculpa do povo para a negligência estava não no coração correto, não no temor correto, não no princípio correto, mas de ter a sua vida nesta terra como a coisa mais importante da sua vida inteira. Não ter a expectativa da glória de Deus, não ter a expectativa da eternidade com Deus. Se nós perdermos, se nós nos desviarmos do foco, de olharmos para as coisas de Deus com a real expectativa de eternidade, com o coração seguro de que não estamos aqui para esta vida, mas estamos aqui numa jornada, numa peregrinação, a caminho da cidade celestial que nos aguarda, de um reino que nos aguarda. Se desfocarmos disso, todo o nosso interesse passa a ser no dia seguinte, e não na eternidade. Um coração que não está pronto sempre vai encontrar desculpas. Comenta Moody falando sobre esse texto. O coração que não está pronto vai sempre encontrar desculpas. E é muito fácil encontrar desculpas. Eu já falei isso em algumas ocasiões para a igreja. É muito fácil termos desculpas, e boas desculpas, para não estarmos na casa do Senhor. É muito fácil encontrarmos boas desculpas para não participarmos do convívio com os crentes, de não participarmos das programações da igreja, de não colocarmos a nossa energia em prol do trabalho, da obra do Senhor, de não dizimarmos, de não ofertarmos. Podemos encontrar desculpas boas para qualquer coisa que a gente tenha a fazer, negligenciando a palavra do Senhor. O comportamento egoísta, então, do povo, ele reflete o íntimo das suas motivações, que estavam dispostos, então, a empenhar-se quando se tratava dos seus próprios interesses, mas quando se tratava das coisas de Deus, da casa do Senhor, não havia tanta disposição assim em seus corações. Cada um estava centrado em si, em sua realidade, em sua própria prosperidade. Ageu começa de cima, ele vai falar com a liderança. Esse primeiro bloco aqui do livro de Ageu, ele está tratando com os líderes. Ele chama aqui, vem cá governador, vem cá líder desse povo, vem cá sacerdote, sumo sacerdote, a autoridade da igreja, a autoridade política, vem aqui. Vocês estão negligenciando a casa do Senhor. Talvez ele pudesse falar isso aos líderes de nossos lares. Não sei, talvez o marido, talvez a mãe, os avós. Vocês estão negligenciando as coisas do Senhor. Vocês estão negligenciando as prioridades as quais devem então preencher as coisas do Senhor. Vocês podem ter desculpas para isso, mas não passam de desculpas, porque Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por nós. Isso requer de nós não algo que mereça isso, mas que aponte para um coração grato e reconhecedor do sacrifício que Deus fez por nós. Ele não exige nada menos de nós do que a nossa própria vida inteira, e não tem 1 centímetro de nossas vidas, se Deus não declare, é meu. Tudo o que nós temos, tudo o que somos, vem do Senhor. Nós cantamos isso tantas vezes na igreja. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, pertence ao Senhor. O verso 2 do texto, o verso 2, 3 e 4, para dar um pouco de contexto a essa mensagem, vai dizer: assim fala o Senhor dos Exércitos. Ele se apresenta como Senhor dos Exércitos, não é qualquer Senhor. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Meus irmãos, a exortação trazida por Ageu ao seu povo, ela se aplica ao contexto em que o povo havia deixado de lado a obra do templo, em que o povo estava vivendo ali talvez um momento de prosperidade, porque já estavam começando agora a ornar a casa, não só fazer, mas agora ornar a casa. Talvez um tempo até de paz em relação aos perigos vizinhos.
ou relativa paz, já que naquele contexto não se permitiria falar em paz muito duradoura, de maneira muito duradoura. O fato é que o povo estava deixando de lado, porque servir ao Senhor muitas vezes é caro. Naquele contexto, então, envolvia recursos, começar a reconstruir o templo. Não era simplesmente agora vou trabalhar para Deus. Sábado, na minha folga, eu vou lá trabalhar para Deus. Não, começaram a reconstruir o templo. Dizia respeito a empreender recurso financeiro e braço também para a obra, para servir ao Senhor, para trazer madeira, para trazer juntar pedra e reedificar aquilo que havia sido destruído. Então era uma tarefa dura, era uma tarefa cara, onerosa, mexia com o bolso do seu povo. E quando mexe com o bolso, aí é sensível para a gente. Quando mexe com esse tempo já é algo que a gente encontra desculpa fácil para não servir. Quando envolve dinheiro, então, é que a gente então evita de toda forma. Como assim? Eu vou tirar da minha casa, que eu agora estou começando, agora eu comecei a fazer isso, agora comecei a reconstruir isso, eu vou tirar isso para fazer templo? O povo havia deixado Deus de lado, construir a casa do Senhor. Era uma tarefa tão dura quanto cara. Então eles olharam para a sua família, eles olharam para as suas próprias necessidades, e enquanto não tivessem o suficiente, não podiam pensar em outra coisa. Vamos encontrar um tempo oportuno, mas ainda não tenho o suficiente. Já pensaram sobre isso? Às vezes eu vejo alguns jovens falando sobre isso, né? Não, eu quero me casar, mas eu ainda não tenho o suficiente. Aí acabam caindo em pecado, vivendo uma vida abrasada. Eu quero fazer, mas olha, quando for suficiente eu vou servir na igreja. Esse ano não. Ainda não tenho o suficiente. Ainda não conquistei o que eu quero para a minha vida. Ainda não alcancei isso. Às vezes a gente fala isso sobre Deus. Não, Cristo não volta agora não, deixa eu casar antes. Não, Jesus não volta agora não, deixa eu viver isso antes. Deixa eu conhecer o meu neto, minha neta. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja. Não tem nada mais precioso, não tem tesouro mais valioso, ao qual a própria palavra diz que a própria criação aguarda com ardente expectativa a volta de Cristo Jesus. A perspectiva da eternidade, tirada do coração do crente, deixa um vazio que o crente tenta preencher com as coisas desse mundo. Quando perdemos a perspectiva da eternidade, nós perdemos todo o senso de direção, a claridade sobre o caminho que devemos seguir na condução de nossos lares, nossas famílias, da igreja. Eles negligenciaram a construção, porque havia muito ainda para ser feito em suas próprias vidas. O povo trabalhava em suas casas ornamentadas, apaineladas, mas não se moviam para a restauração da casa do Senhor. A palavra de Deus por intermédio de Ageu foi uma dura palavra para a liderança da igreja, liderança do povo judeu que ali então se reunia, mas afetou toda a comunidade. Aquela exortação serviu para a liderança, serviu para o povo, como nos serve hoje. Quando é o tempo de começarmos a nos interessar pelas coisas de Deus? Quando é o tempo de começarmos a nos comprometer com as coisas de Deus, com a prioridade que lhe é devida, com a frequência e consistência que lhe é devida? O que eu preciso para que minha vida tenha significado, para que eu seja feliz? O que eu preciso ainda preencher ou colocar, acrescentar? Escreve Elyse Fitzpatrick no livro Ídolos do Coração: se eu responder esta pergunta com qualquer coisa além do próprio Deus, então é isso que tem servido de Deus para mim. Sobre o que está fundamentada a minha felicidade e a suficiência? Eu vou fazer uma outra citação do Piper, quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós temos contentamento nele. Se não há contentamento em Deus, não há glorificação a Deus, porque o meu coração insatisfeito vai buscar acessórios a Deus em nossas vidas. O meu coração insatisfeito vai buscar preencher o que não pode ser preenchido com qualquer outra coisa, com as coisas desse mundo, com os valores dessa geração. Um falso Deus vai parecer capaz de nos dar o que queremos, se os nossos próprios interesses, se os nossos sonhos,
ou mesmo as nossas maiores conquistas têm sido a nossa principal fonte de alegria. A prioridade das nossas vidas. Então isso tem servido para nós como Deus. E aí as coisas de Deus ficam negligenciadas. Se o foco do nosso amor não estiver centrado em Deus, em seus interesses, em sua palavra, seus desejos para a minha vida, nós temos nos comportado como idólatras. Não precisamos nos prostrar diante de uma estátua de pedra ou de madeira. Não precisamos carregar um medalhão no bolso, na carteira. Mas se Deus não é suficiente para nós, nada mais será. E a verdade do Salmo 23 passa a não fazer sentido para nós, quando disse: se o Senhor é meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada. Talvez possamos crer em um Deus que governe a terra. Talvez possamos crer que Deus, ao governar a terra, está muito ocupado para cuidar das minhas necessidades. Por isso eu preciso correr atrás. Ou então eu queira um Deus que eu possa manipular ao meu favor. Caiba no meu bolso, caiba na minha bolsa. Então toda vez que eu preciso, eu tiro lá, com uma varinha mágica, e agora eu quero isso, o Senhor me dá. Não é assim o Deus da Bíblia. Porque é difícil demais confiar as nossas vidas a Deus. É difícil demais sair do controle. É difícil demais entregar o controle das nossas vidas, entregar os nossos planos, os nossos sonhos, para que Deus então conduza as nossas prioridades. Para que Deus conduza para onde vai a nossa energia, para onde vai o nosso recurso, para onde vai o nosso tempo. Conheçamos então os nossos próprios corações, igreja. Busquemos cavar tão fundo quanto necessário em nossos corações quais as razões pelas quais nós temos pecado. Quais as razões pelas quais o nosso coração não está inteiro no Senhor. Quais as razões pelas quais eu não tenho tempo. Talvez encontremos ali algo que nos choque, que nos constranja. Porque temos alimentado um falso Deus dentro do nosso coração. Enquanto não formos suficientemente bem-sucedidos, como nós podemos então servir ao Senhor? Enquanto não terminar isso ou aquilo e aquilo outro, como nós podemos servir ao Senhor? Segundo ponto que nós aprendemos no texto é que as prioridades erradas, elas afetam o nosso comprometimento. A sugestão era que não chegou ainda o tempo para isso ser feito, porque ainda não recuperamos as nossas casas, as nossas posses, as nossas perdas não foram reparadas e não alcançamos ainda o que desejamos. Por isso, nosso comprometimento não está no Senhor, mas está naquilo que eu acho que eu preciso ou eu acho que eu mereço. E aí surge o ídolo. Eu posso querer coisas boas e ainda assim fazer delas pecado. Porque eu passo a querer tanto que enquanto eu não tenho aquilo que eu quero, o meu coração está constantemente insatisfeito, constantemente atribulado. Eu quero, eu exijo e aquilo se tornou um Deus para mim. A minha vida se moldou àquilo. Então meu coração se perdeu. E então eu me perdi diante do Senhor. Eu não consigo mais enxergar a direção do Senhor em minhas vidas. Eu só consigo enxergar os meus desejos. As sugestões da vida que nos levam a caminhos de morte. O Senhor dirigiu-se à nação de Israel, dessa vez não como o meu povo, mas Ele chama esse povo. É uma expressão dura. Isso envolve um caráter de censura pesado. Não era assim que o povo estava acostumado a receber a palavra do Senhor. Não estava acostumado a ser tratado como este povo. Mas quando Jesus conta a parábola do semeador, Ele nos apresenta diferentes tipos de solo. Diferentes tipos de lugares onde a semente então cai. E quem já viu uma terra sendo arada sabe que isso reflete muito daquela parábola. Quando o sulco ele é escavado, então as pedras tornam ali aquela região periférica rochosa. E então quando se lança as sementes, nem todas caem dentro. Algumas caem em meio às pedras, outras vai cair em meio aos espinhos. O fato é que quando Jesus conta aquela parábola, Ele está falando de diferentes níveis de comprometimento. De acordo com o que acontece com a semente e o caminho que o solo então recebe. Alguns simplesmente
não têm raiz. Alguns no meio da igreja, eles se confundem como povo, não têm raiz. Vivem uma religiosidade infrutífera, abafadas talvez como aquela semente que cresceu entre os espinhos, abafada pelas preocupações desse mundo. Escolhem suas zonas de comprometimento. Com isso aqui eu me envolvo, com isso aqui não. Isso aqui eu acredito, isso aqui não. Evitam se envolver quando exige demais. Porém, Deus nos desafia a sermos diferentes de todos os valores pregados por este mundo perdido. A sermos diferentes de uma cultura que desfaz todos os valores morais que deveriam cercar as nossas vidas. Uma cultura que tenta desconstruir aquilo que deveria ser o fundamento das nossas prioridades. Diante do desafio de um relativismo filosófico que tem entrado no meio da igreja, no coração de muitas das nossas famílias, precisamos ser um povo que busca a única verdade no absoluto das Escrituras. Se Deus falou que é assim, e eu creio pela fé, não interessa que o mundo diga. Diante do materialismo dessa geração, diante de uma obediência às conquistas e valores desse tempo, somos desafiados a nos apresentar como um povo simples, que se relaciona em simplicidade, que busca o bem-estar do outro, e vive como um peregrino, sabendo que nada nessa vida vai carregar para o céu. Se fomos chamados para sermos cristãos, devemos ser como Cristo. Devemos ter Cristo como régua, como Paulo então sugere aos Filipenses, ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo. Ter Cristo como modelo de nossas vidas. Cristo deve ser a nossa primeira decisão. Todo o resto é apenas um desdobramento dessa primeira decisão. A minha vida está em Cristo. A minha prioridade é Cristo. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos promete a palavra do Senhor. Mas se as promessas de Deus estão nubladas diante dos nossos olhos, não estão como uma firme convicção, então todo o resto vai ser desconstruído também. Porque se eu não creio que Deus é o que Ele prometeu ser, como eu vou crer nesse Deus em todas as circunstâncias? Então, quando passarmos por uma dificuldade, não vamos crer que Deus é capaz de nos tirar dela, ou que Ele está conosco no vale escuro como a sombra da morte. Não podemos tirar diante dos nossos olhos aquilo que Deus prometeu. Porque naquele tempo em que Ageu pregou, Deus fez com que o castigo fosse correspondente aos pecados daquele povo, fossem correspondentes ao seu comprometimento. Suas prioridades erradas recaíram sobre sua própria cabeça, como consequência de sua negligência. Dos versos 5 em diante, do capítulo 1 de Ageu, temos escrito: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não cheira a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Veja que Deus repete isso. Olhem para a vida de vocês. Olhem para o que vocês têm passado. E o verso 8 vai dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quantas provas Deus já havia dado na história daquele povo, de que Ele era o Deus daquele povo. Quantas provas Deus já nos deu de que é o Deus de nossas vidas. E ainda assim, temos colocado diante de Deus outras prioridades que não correspondem a um coração inclinado a ter Cristo como único fundamento de suas vidas. O verso 9 vai dizer: olha, emprestastes o muito. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. E o verso 11, então, ele diz: fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite,
e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das suas mãos. Uma consequência correspondente à sua negligência. Se lá em Malaquias nós temos uma expressão diferente, dizendo: olha, me provem, vejam se eu não vou abrir os céus, derramar bênção sobre vocês quando dizimarem, quando forem fiéis. Aqui Deus está dizendo: olha só, se vocês não forem fiéis, eu não quero aplicar isso só a recursos materiais. Se vocês não forem fiéis em suas vidas, a Bíblia é cheia de promessas, mas também cheia de obrigações, cheia de responsabilidades. Teremos uma consequência correspondente ao nosso comprometimento. Porque, meus irmãos, não se engane, as prioridades erradas afetam o nosso comprometimento. Então o doador da semeadura negou a sua bênção ao seu povo. Deus mostrou que o alimento para o ventre é o que perece. E se o povo trabalhasse apenas para este, nunca teriam bastante, nunca estariam satisfeitos. Os resultados do seu trabalho não lhes seriam correspondentes aos seus esforços e até as suas expectativas seriam frustradas. E então, por último, aprendemos do Senhor que o princípio correto leva à prioridade correta. O Senhor convida o seu povo a trabalhar pelo alimento que não perece. O Senhor convida o seu povo a trabalhar por aquilo que permanece para sempre, para a vida eterna. Contudo, não somos capazes de realizar essa transformação em nossos corações sem colocá-los diante do Senhor. Não podemos fazer pela nossa própria força. Ninguém força ninguém a priorizar o Senhor. Se Deus não mover o coração, dependemos do seu poder para nos inclinar, para nos ensinar, para nos atrair. Temos um motivo e uma promessa colocadas no texto. O motivo é a glória de Deus. Por que inclinar-se a Deus? Por que priorizar as coisas de Deus? A glória de Deus. Então, somente para isso. Não é nada relacionado ao que eu mereço, ou que eu vou conquistar por isso, ou que eu vou alcançar. Não, é para a glória de Deus. É para isso que nós vivemos. O verso 8 do primeiro capítulo de Ageu vai dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Precisamos agradar a Deus com as nossas vidas. As nossas prioridades devem se mover para o agrado do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Não glorificamos a Deus quando deixamos as nossas responsabilidades de lado. Não glorificamos a Deus quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses. Não glorificamos a Deus quando estamos mais interessados nas coisas desse tempo que nas coisas do alto, onde Cristo vive. Glorificamos ao Senhor quando buscamos o coração do Senhor. Edificamos a igreja do Senhor por quem Cristo morreu. Amamos aquilo que Deus ama quando odiamos o que Deus odeia. Então há uma promessa. Se há um motivo, a glória do Senhor há também uma promessa. A presença de Deus é a promessa. Quando glorificamos a Deus, a sua presença graciosa, amorosa, bondosa, reparadora, restauradora de vidas, de corações, de conflitos, então se faz poderosa em nossas vidas. O verso 3 do primeiro capítulo de Ageu vai dizer: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Isso é poderoso, isso é transformador. O povo estava negligente, o povo estava endurecido, mas Deus diz: olha, eu estou com vocês, eu vou restaurar, o trabalho vai ser feito, eu estou convosco, diz o Senhor. Como é reconfortante nós podermos lembrar disso em momentos de dificuldade. Imagine você passando o que possa estar passando, poder olhar para a palavra do Senhor e ler: eu sou convosco, diz o Senhor. Ele está com cada um de nós. Ele tem cuidado de aplanar os caminhos que nos conduzem à salvação. Apesar de nós, apesar das nossas inconstâncias, apesar dos nossos pés vacilantes, às vezes cambaleando como um bêbado na direção do Senhor, cheio de inclinações, cheio de vícios, o Senhor tem tratado
com o coração da sua igreja. Deus é conosco como um escudo de proteção, como fortaleza, como segurança. Quantos salmos nós temos que trata disso? Salmo 128, dos versos 1 a 4, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus irmãos, o temor do Senhor produz felicidade doméstica. O temor do Senhor produz bênção. Nos faz a chegar na promessa do Senhor. O temor correto nos leva ao andar correto. O princípio correto nos conduz a um comprometimento correto. A olhar Deus como Deus deve ser visto, como Senhor de nossas vidas, e não Senhor de áreas de nossas vidas. E não o Senhor dominical. E não o Senhor da minha vida eclesiástica. Eu tenho uma vida secular. Não, eu tenho uma vida só. E toda ela pertence ao Senhor. Contudo, nós não podemos dizer que cremos para a salvação se nós continuamos a nutrir um amor com os princípios desse mundo, com os valores dessa geração, com o elogio humano, com a segurança das riquezas, com o desejo de conquistar as coisas por nós mesmos, para nós mesmos. A fé não coexiste com a autoexaltação. Sempre que tratamos de fé, tratamos de graça, porque envolve abnegação, algo que não merecemos, algo para o qual nós fomos conquistados. A fé tira de mim os holofotes, ela aponta para Cristo, ela aponta para Deus. A fé tem prazer no amor, na manifestação da vontade de Deus, na evidência de uma vida viva em Deus. Os prazeres de uma vida separada de Deus podem satisfazer aos iludidos. A felicidade não pode ser encontrada longe do Senhor. A plena felicidade não pode ser encontrada longe do Senhor. Ela anda de mãos dadas com a salvação, com a certeza da salvação, com a perspectiva de vida eterna, com a esperança do reino. Essa é a plena felicidade. Essa é a felicidade de, passando o que passar, permanecemos seguros. Nos faz sustentar o ânimo em meio à adversidade. Saber que não somos para esta vida, que não somos para esta geração, mas que fomos eleitos para a vida eterna com Deus na sua glória eterna. E amém por isso. Nós acreditamos que isso pode aplacar o nosso vazio, dar sentido à nossa vida, porém não há nada que possa saciar a fome que nós temos de Deus. Somos religiosos por natureza, nascemos adoradores e vamos adorar a Deus ou aos ídolos dessa geração, aos ídolos desse mundo. João, no capítulo 14, verso 21, traz uma promessa forte, firme, segura. Queria que você possa abrir sua Bíblia comigo. João capítulo 14. João 14, verso 21. Então você pode até marcar o texto para lembrar dele amanhã. Para ler ele amanhã, adorando a Deus na segunda-feira. Olha só o que Deus tem prometido para nós. João 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É muito amor. Vamos ler juntos? João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. É uma roda de amor, nosso relacionamento com Deus, relacionamento amoroso com Deus, revelado em como nós guardamos os seus mandamentos, vivemos os seus mandamentos. E a promessa é: eu me manifestarei a eles, eu estarei presente na vida deles.
Eu estarei preenchendo o coração deles para que não tenham necessidade de mais nada. Toda a nossa necessidade, toda a nossa carência de amor, está carente? Se apega a Jesus. Não se apega a ninguém, não. Ninguém pode fazer você feliz, somente Jesus pode. Nem o seu cônjuge, nem seus filhos. Tudo isso é bênção de Deus, é promessa de Deus, é consequência de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Em meio às desolações dessa vida, durante cada deserto, cada vale escuro, como a sombra da morte, nós devemos olhar para o céu e sermos guiados pelo Espírito de Deus que habita em nossos corações. Isso é poderoso, o Espírito de Deus habita em nossos corações. Verdade bíblica para nós. Não há labirinto que Deus não encontre uma saída, não tem escuridão, que Deus não enxergue plenamente, que não nos conduza seguramente. Não há aflição que Ele não nos capacite a enfrentar, ou que Ele não esteja conosco a suportar, por causa da glória de Deus e da presença de Deus, como Ele promete. Eu sou convosco, diz o Senhor. O que nos torna mundanos, secularizados, não é a comida dessa geração, não é o ritmo, o traje. O que nos torna mundanos é o mundo em nossos corações, tomando o lugar que deveria ser preenchido por Deus. Quando nós tratamos deste mundo como se fosse o céu, e não tratamos as coisas do céu como se fosse a prioridade de nossas vidas. Há uma ilustração de Moody que trata do barco no lago. Ele diz que o crente, o cristão, é no mundo como um barco no lago. Não tem problema o crente estar no mundo, não tem problema o barco estar no lago. O problema é quando o lago está no barco, quando o mundo está no cristão. Aí a gente afunda. Aí as coisas de Deus vão sendo negligenciadas, e aí nós vamos buscando o nosso próprio interesse, segundo o nosso coração enganoso. Mas lembrem-se, quando despertarmos dessas ilusões, Deus tem uma palavra para nós, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor, a reparar as nossas imperfeições, a apanelar as nossas casas, os rudimentos do nosso coração, e nos conduzir num bom caminho para a glória dEle, para a honra dEle e sob a proteção dEle. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvar a